Boa tarde, prezados acadêmicos. Dando continuidade, então, às nossas aulas, para encerrar o material da nossa apostila, vamos continuando a partir daqui, onde fala da educação física a partir dos anos 80, fazendo uma breve reflexão sobre os assuntos que serão abordados a seguir. Quanto à educação física na escola, desde meados da década de 80, tem havido mudanças nas suas concepções. A gente viu que essas mudanças foram influenciadas, né, por toda a história da educação física no Brasil que a gente viu no capítulo anterior. E é um processo, então, que envolve diversas transformações, tanto nas pesquisas acadêmicas desse segmento, quanto na prática pedagógica dos professores do componente curricular. Essas pesquisas também já foram citadas, foi quando houve uma grande evolução na área da anatomia, da biologia, né, da cinesiologia. Muitas pesquisas foram feitas e transformaram a educação física também muito mais voltada para a área da saúde do que era antigamente. E as práticas curriculares é a última parte da nossa apostila também, quando nós vamos abordá-las através de uma leitura. Entre essas diferentes concepções pedagógicas, podemos citar a psicomotricidade, a parte desenvolvimentista, saúde renovada e a parte crítica, e mais recentemente nós tivemos os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, que foram introduzidos dentro da política educacional. Ainda dentro da educação, baseado em evidências epistemológicas, então a gente já viu o que é epistemologia, né? O estudo da história de uma cultura, né? E a sua vinculação com os problemas de saúde, destacam-se 5 tendências que eu quero explicitar um pouco mais para vocês, né? Dentro da educação física. Nós temos a higienista, até 1930, nós já falamos muito sobre ela, a militarista, a pedagogicista e a competitivista. Finalmente, nós temos o que a gente chama de educação física popular, que é o que a gente vê até hoje implantado dentro do nosso currículo escolar. Coloca-se como necessidade a compreensão, então, de uma educação física enquanto processo na parte educacional. E nesse processo educacional, embora não esteja explícito aqui, vê-se a educação física de uma maneira multidisciplinar dentro da escola, ou seja, ela precisa da base de outras ciências para se constituir dentro da escola como uma disciplina de extrema importância. E isso no interior do processo histórico do desenvolvimento da sociedade. E, a partir desse entendimento, estabelecer quais os limites e possibilidades de atuação da educação física no processo da transformação social, que é para isso que ela surge dentro da escola, fazer uma transformação para melhor, evidentemente, de nossa sociedade em todos os seus aspectos. E aqui tem uma observação que eu coloquei, muito importante, que foi uma observação minha. A educação física começa a se preocupar em atingir a todos e não apenas uma elite dominante. Isso em 1980. Os domínios psicomotor, cognitivo e afetivo, né, que a gente tanto preconiza nas nossas aulas. Educação não transforma, ou seja, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Essa fala aí de Paulo Freire, que foi um dos maiores pensadores, se não o maior pensador que tivemos no Brasil, inclusive com várias publicações a nível internacional. A pedagogia crítica libertadora, então, de Paulo Freire tem sido um norteador das práticas educativas na área da saúde, até hoje, dentro das nossas escolas, justamente porque ela envolve aqueles domínios citados lá em cima, o psicomotor, o cognitivo e o afetivo. E estamos falando também não só da saúde física, mas principalmente da saúde mental. De todo modo, para além da dicotomia entre o pedagógico e o biológico, na formação e educação física, a interlocução desses dois saberes se tensiona quando se observa a construção histórica dos campos de atuação em educação física, mormente aqueles que contextualizam a saúde. Então a questão, voltamos de novo, pedagogia na questão biológica e na questão também emocional, cognitiva e afetiva. Voltamos novamente lá no diálogo de Platão, se vocês lembrarem, né, na união de corpo e mente durante a atividade física. Parece que isso permeia toda a história da humanidade e toda a história dessa importante disciplina. Em relação à natureza da área, entendeu-se a visão de uma área biológica,
Reavaliaram-se e enfatizaram as dimensões da psicologia, social, cognitiva e afetiva, concebendo o aluno como um ser humano integral. Então, a questão biopsicossocial, que tanto se fala hoje, partiu de uma ideia de 1980 implantada pelos pensamentos baseados na teoria de Paulo Freire, para que a educação física contemplasse toda essa gama de conhecimentos, né? Quanto aos objetivos educacionais mais amplos, não apenas voltados para a formação de um físico que pudesse sustentar a atividade intelectual, conteúdos diversificados, não só exercícios e esportes, e pressupostos pedagógicos mais humanos, e não apenas adestramento. Os PCNs prevêem uma gama e uma diversidade maior de atividades dentro da escola para contemplar e incluir as pessoas com necessidades diferentes de aprendizado. É isso que esse texto quer dizer, né? Não só exercícios e esportes, mas a gente pode fazer jogos pré-desportivos, a gente pode criar jogos lúdicos com o intuito de fazer a questão social ser preconizada, podemos fazer jogos de cunho de raciocínio lógico, enfim, tentar transformar cada vez mais a educação física, como ele fala num objetivo educacional mais amplo, numa área multidisciplinar. Atualmente, de acordo com os PCNs, se concebe a existência de algumas abordagens para a educação física escolar que resultam da articulação de diferentes teorias psicológicas e concepções filosóficas, mas que têm em comum a busca de uma educação física que articule as múltiplas dimensões do ser humano. Então, atualmente é isso que se quer na escola. Uma educação física libertadora, uma educação física includente, né? Não excluindo nenhuma pessoa por alguma necessidade, e também se preocupe tanto com a questão psicológica, mas com a saúde do ser humano como um todo. Então, isso faz com que a gente cada vez mais tente se aprofundar, estudar cada vez mais diversas áreas de conhecimento. A educação física é uma coisa muito ampla e é uma disciplina extremamente difícil de se aplicar, por mais prático que algumas pessoas considerem. Vocês têm que pensar na questão da educação física quando ela consegue abranger particularmente uma totalidade de alunos de uma determinada faixa etária. E aqui eu coloquei uma observação também. A interdisciplinaridade passa a ser cada vez mais necessária e efetiva. Procuramos sempre que tivermos dúvidas dentro da nossa área, profissionais de outras áreas que possam sustentar a nossa prática pedagógica. Isso vai nos dar uma segurança muito grande na questão da nossa abordagem com os alunos e também na solução de problemas que a gente tenha dentro da escola. A aptidão física relacionada à saúde é uma área que a gente vê hoje muito também explorada, porque temos aí dentro das escolas testes físicos relacionados a essa aptidão física. Os testes do Projeto Esporte Brasil Proesp é um exemplo, né, dessa questão da aptidão física relacionada à saúde. Não vou entrar no detalhe do Proesp, mas se vocês colocarem Proesp Brasil no Google, vocês vão ter acesso a vários testes de aptidão física voltada para a saúde e a aptidão física voltada para o desenvolvimento motor, né, que são os dois campos que esses testes tentam evidenciar. Um movimento organizado por pesquisadores da educação física nos Estados Unidos, que em seguida se implantou em outros países, inclusive no Brasil, propôs a mudança de ênfase da aptidão física voltada ao desempenho para a aptidão física relacionada à saúde, com grande importância na educação física escolar em todo o mundo. E aqui ele fala das duas, relacionado ao desempenho e à saúde. E como eu falei, o Projeto Esporte Brasil, ele consegue fazer uma união dessas duas aptidões através de vários testes. É uma boa dica para quem quer fazer uma pesquisa para o seu trabalho de conclusão de curso voltado para esse assunto. Nessa proposta, a aptidão física relacionada à saúde incluía as valências de aptidão cardiorrespiratória, força e resistência muscular, flexibilidade e, apesar de não ser uma característica motora, a composição corporal, pois essa começava nessa época a surgir em função da preocupação com a obesidade. E aqui nós temos também, novamente, importantes indicadores para uma boa saúde. A questão cardiorrespiratória, a força e a resistência muscular, que são a base das nossas aulas. O correr, o saltar, o pular,
são aptidões cardiorrespiratórias, mas que envolvem também força de membros superiores e inferiores, que a gente precisa protagonizar em nossas aulas, além de exercícios compensatórios. Para quê? Para se ter uma boa postura corporal. A composição corporal é um índice, é um indicador para saber se temos crianças em riscos de saúde ou não, e através do risco submetê-las a atividades físicas que possam atender às suas necessidades básicas. De 1990 até hoje, o modelo científico, essa é a base desses anos, surge no Brasil na década de 80 e consolida-se no início da década de 90, acompanhando as mudanças conceituais e também toda a história da educação física. Recebeu muitas influências da concepção que vê a educação física como área do conhecimento, uma disciplina acadêmica ou uma ciência. A gente não precisa nem entrar muito em detalhe, que o modelo científico nos diz tudo, é a base do nosso conhecimento, é através das pesquisas científicas que se faz nossa prática hoje. Nos anos 90 também surgem mais pesquisas em relação a dados populacionais e recomendações sobre os benefícios e associações da atividade física com as doenças que a gente mais tem em contato, né? Quando se tem crianças em escola ou mesmo em academias, né? São as crônicas não transmissíveis, como o câncer, a diabetes, a hipertensão arterial, a osteoporose e, consequentemente, naturalmente também, a obesidade, que muitas vezes é a causa de algumas doenças citadas acima. Causa e consequência de mudanças no mundo contemporâneo. O que se conclui aí? O básico, aquilo que a gente já sabe, só que nessa época as pesquisas estavam evoluindo para dar uma fundamentação maior daquilo que a gente sabe hoje, que exercício físico bem prescrito pode ser um grande preventor, fazer uma grande prevenção das doenças citadas aí acima como crônicas não transmissíveis. Isso aqui está no Departamento da Saúde e Humana, né, da nossa Organização Mundial de Saúde, OMS, né, publicado em 2009. O esporte nos anos 90. Ele passa a ser visto nos anos 90 como forma de promoção à saúde. E aí começa a questão do acesso a todas as pessoas, e ele apresenta três formas: esporte como participação, como educação e de alto rendimento ou performance, né? Ainda temos estas três formas hoje aplicadas em diversos segmentos da sociedade. Nesse contexto, começou o estabelecimento de academias, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem em torno de 20 mil academias. Os Estados Unidos é o país que mais tem academias. Os Estados Unidos tem 13 mil. Só que o número de praticantes nos Estados Unidos é maior que o nosso, porque as academias deles são muito maiores. A indústria e a informação sobre a prática de atividades físicas, dessa forma, se tornam mais conhecidas à população. Tivemos aí um boom em questão de construção de aparelhos de musculação de alta performance, melhoria nos calçados esportivos, né, adequados às práticas esportivas específicas, como para correr, para praticar saltos, para jogar voleibol, para jogar basquetebol, para jogar futebol. Temos calçados específicos que foram muito bem desenvolvidos nessa época. A educação física, então, tem a partir desse momento uma maior exposição dentro dos conceitos de performance, rendimento. Com isso, começa como formadora de uma cultura promissora, atraindo as pessoas com uma nova proposta de estilo de vida. E muitas pessoas são atraídas pelo esporte para se realizarem no esporte e tentarem melhorar seu nível de vida. O esporte é um promotor, um grande promotor de saúde, mas também é uma alavanca social para muitas pessoas em questão de classe de vulnerabilidade, né? A gente sabe que o esporte pode ser muito bem usado para melhorar a autoestima das pessoas e a questão financeira, evidentemente. Em 1996, o que aconteceu? A LDB, que foi publicada em 20 de dezembro, procura mudar o caráter que a educação física assumiu nos últimos anos, ao explicitar nesse artigo que a educação física integra a proposta pedagógica da escola, é um componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa
nos cursos noturnos. Essa é a lei da EDB que praticamente vai regulamentar futuramente a nossa profissão. O que faltou nesse termo dessa lei é que ela não diz que a educação física tem que ser obrigatória. Isso vai aparecer depois, quando é regulamentada a lei. Com isso, a gente aprimorou os questionamentos filosóficos, cinesiológicos, socioconstrutivistas, cultura corporal do movimento, a motricidade humana, aptidão física, a questão tradicional da aptidão física e a aptidão física ligada ao meio ambiente. Né? Então tivemos uma gama de conhecimentos a partir daí que se tornaram cada vez mais, como nós citamos, multiprofissionais ou interdisciplinares, envolvendo a educação física em todos os aspectos dentro da escola principalmente. Demos um passo gigantesco se comparados ao século XIX. Se essa realidade nos deixa confortável, também chama atenção para a formação e construção de um Brasil com oportunidade igual para todos e, consequentemente, uma responsabilidade muito maior de quem trabalha na área de educação física com a questão da ética e com a questão da moral. A partir de 96, o currículo vigente está organizado de acordo à terceira Lei de Diretrizes e Bases da LDB, que diz que a escolarização brasileira apresenta-se completa, começando pela educação infantil. Nosso sistema escolar termina formado normalmente com a graduação no ensino superior. Então, dá-se, a partir daí, uma sequência da educação infantil, né, educação física infantil, até o ensino superior, dentro de uma grade onde a educação física se encaixa em todos os setores. No ensino superior, até pouco tempo, a educação física entrava em todos os cursos como prática desportiva e era obrigatória em todas as universidades. Infelizmente, isso não ocorre mais. Hoje, as propostas e os conteúdos têm a preocupação de atender, incluir e integrar todos os estudantes em torno do projeto escolar. As 4 tendências pedagógicas que os padrões curriculares nacionais nos apontam: a abordagem psicomotora, a abordagem construtivista, a abordagem desenvolvimentista e as abordagens críticas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma, um breve resumo. O envolvimento da educação física com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com os processos cognitivos, afetivos e psicomotores, ou seja, buscando garantir a formação integral do aluno. Na abordagem psicomotora, nos remete o quê? Aos testes físicos que se faz com crianças para avaliar o nível de aptidão motora. É uma parte do desenvolvimento motor que tanto se fala nos cursos de educação física, onde se estuda alguns autores como Vygotsky, como Galahu, o próprio aqui mais próximo da nossa região, o seu Rui Jornada Krebs nos fala muito na questão do desenvolvimento da abordagem psicomotora, para detectarmos ali se a criança está de acordo com a sua faixa etária, o seu desenvolvimento motor, se está aquém, ou seja, ela precisa ser trabalhada mais, ou se ela está avançada, e a gente aí começa a detectar também algumas crianças que têm um superdotamento, podemos dizer assim, nas questões motoras, que pode se tornar a ser grandes atletas, se assim desejarem. Para este modelo, a educação física não tem um conteúdo próprio ainda, mas é um conjunto de meios para reabilitação, readaptação e integração, substituindo o conteúdo que até então era predominante só esportes. Valorizava a aquisição do esquema motor, lateralidade, consciência corporal e coordenação visomotora. Isso os parâmetros curriculares nacionais de 98 nos apontam essas observações. Na abordagem construtivista, a aquisição do conhecimento é um processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida, não estando pronto ao nascer, nem sendo adquirido passivamente de acordo com as pressões do meio. Ou seja, o indivíduo nasce aprendendo e vai morrer aprendendo. Né? Na abordagem construtivista, o que eles dizem é que essa aquisição do conhecimento ela se dá através dos estímulos e do meio pela qual o indivíduo vive. Não adianta eles ter grandes aptidões se isso não for, por exemplo, estimulado nele, né? Então ele não vai conseguir aplicar o seu conhecimento se não tiver o estímulo. E o meio também, o meio favorece muito aonde ele está. Se ele tiver maiores condições de desenvolver suas habilidades através de espaços melhores construídos, com certeza ele vai mais longe.
Alguns autores propõem como objetivo da educação física respeitar o universo cultural dos alunos, ou seja, cada região do nosso país tem uma cultura esportiva diferente e aqueles propõem que essa cultura seja respeitada. As práticas educativas e sua atividade lúdica gradativamente propõem tarefas cada vez mais complexas e desafiadoras com vista à construção do conhecimento. Ou seja, falamos já muito sobre isso, a nossa responsabilidade de estudar, nos informarmos e trazermos atividades realmente desafiadoras, mas ao mesmo tempo que resolvam problemas, solucionando as grandes mazelas, né, da nossa sociedade, é cada vez maior essa responsabilidade. A abordagem desenvolvimentista é dirigida especificamente para a faixa etária de até 14 anos e busca, nos processos de aprendizagem e desenvolvimento, uma fundamentação para a educação física escolar. Essa abordagem, ela prega que até os 14 anos, o adolescente já tenha alguma aptidão ou algum interesse específico por algum esporte que ele possa praticar, de acordo com as suas características e com seu interesse e, evidentemente, com as suas habilidades. É uma tentativa, então, de caracterizar a progressão normal do crescimento físico, do desenvolvimento motor, da aprendizagem motora em relação àquela faixa etária. E a gente vai ver que os testes, eles envolvem, basicamente, até os 17 anos a gente tem testes físicos, do 0 aos 17 anos, e depois só vamos encontrar testes lá na terceira idade. Existe uma lacuna onde não se observa desenvolvimento, por exemplo, dos 18 anos aos 59 anos de idade. O que se detecta aí? Apenas degradação, doenças, desgastes, desvios motores, lesões, e talvez possa se detectar aí a evolução de algum gesto motor específico de algum esporte de alto rendimento. Mas testes para se avaliar o que está escrito aí, crescimento físico, desenvolvimento motor, de aprendizagem, a gente não tem. A aula de educação física deve privilegiar a aprendizagem do movimento. Então, aqui entra a questão de que os esportes devem ser ensinados de acordo com os movimentos e as regras que existem. Não podemos inventar movimentos diferentes porque eles não vão traduzir a mesma performance dos movimentos que já foram criados, conquanto possam estar ocorrendo outras aprendizagens de ordem afetivo-social e cognitiva em decorrência das práticas das habilidades motoras. E ele abre uma exceção também. Se eu quero uma socialização, uma questão afetivo-social, eu posso transformar um esporte, por exemplo, um basquete, num basquete adaptado para atender essas pessoas que precisam apenas desse contato social. As abordagens críticas, que é a última parte dessa primeira unidade, passaram a questionar o caráter alienante da educação física na escola, propondo um modelo de superação das contradições e injustiças sociais. Esse papel alienante está evidenciado quando se vai para a escola apenas para se dar uma aula, sem se preocupar com a transformação de uma sociedade. Assim, uma educação física e crítica estaria atrelada às transformações sociais, econômicas e políticas, tendo em vista a superação das desigualdades sociais. É aquilo que a gente já comentou, a questão da inclusão de todos os alunos, de todos os estudantes, portadores ou não de alguma deficiência física. Então, a educação física agora é entendida como área que trata de um tipo de conhecimento denominado cultura corporal de movimento, né? Essa cultura corporal de movimento é específica da educação física, que tem como temas o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a capoeira e outras temáticas que apresentarem relações com os principais problemas dessa cultura corporal de movimento e o contexto histórico social dos alunos. Falamos um pouco já sobre isso, mas volto a falar em contexto histórico-social, porque a gente não pode esquecer daquela vivência e daquela região
onde esse nosso aluno provém, né? O que ele consegue fazer naquela região e o que ele gosta de fazer é fundamental para que se consiga atingi-lo de maneira afetiva. Resumindo, então, as 4 grandes tendências têm se desdobrado em novas propostas pedagógicas. Nós não podemos ficar numa tendência só. A gente pode ir mesclando elas e criando uma nova proposta nossa, em função do avanço da pesquisa e da reflexão teórica específicas da área da educação escolar de forma geral, e da sistematização decorrente da reflexão sobre a prática pedagógica concreta de escolas e professores que muitas vezes, dentro de situações desfavoráveis, ainda conseguem inovar. A gente tem muitas escolas que não têm estrutura nenhuma e mesmo assim as aulas de educação física são excelentes, porque os professores conseguem criar mecanismos para que as aulas sejam interessantes. E aí temos que ter uma bagagem muito grande de estágios, de aulas já que a gente já trabalhou, que a gente deu muitas aulas, né, de estudos, de leitura, para que se consiga continuar inovando e continuar transformando a educação física numa educação física transformadora realmente. E aqui volto a dizer, nós não vamos seguir uma tendência apenas nunca. Nós estamos migrando de uma tendência para outra, indo e voltando, de forma até cíclica, de acordo com as necessidades que vão aparecendo. Em 2008, além dos indicativos da relação entre educação física e práticas corporais alternativas, os PCAs, presentes tanto na Resolução 046/2, em relação às diretrizes curriculares para curso de graduação da área. Temos aí a criação dos núcleos de apoio à saúde do NASF, e isso é um marco importantíssimo na nossa área, porque esse núcleo de apoio, como diz o nome, núcleo de apoio, prevê a contratação de profissionais da área de educação física. E ele confirma essa questão quando cita as ações da atividade física e práticas corporais previstas para o profissional de educação física nas equipes multidisciplinares de saúde. Infelizmente, a lei existe, mas não é cumprida, porque temos muitos profissionais atuando na questão da educação física, dessas atividades físicas e práticas, que não são formados em educação física. São de outras áreas, como a fisioterapia. Cabe a nós pressionarmos os órgãos públicos para que o nosso espaço seja respeitado. Chegamos então rapidamente nas histórias dos Jogos Olímpicos, que aparece na nossa apostila, e ela é decorrente do passado e, consequentemente, vai construir o futuro cada vez mais da nossa civilização. Criados em 776 a.C., em homenagem a um deus, né, a Zeus, que é o deus de todos os deuses, eram realizados apenas na cidade de Olímpia, sempre na mesma cidade, por isso a origem desse nome, Olimpíadas, da cidade, né? Havia também um lado religioso nos jogos, porque era voltada para Deus, então havia orações, haviam rituais, né? Olímpia tornou-se uma cidade sagrada, e essa cidade está sendo redescoberta agora, foi desenterrada, nem estava em ruínas, evidentemente, a arqueologia está descobrindo cada vez mais espaço dentro dela. Assim como Jerusalém ou Meca, né? Olímpia se torna sagrada. E a ida aos jogos era tanto um divertimento quanto uma peregrinação religiosa naquela época. Esses jogos eram festas populares e religiosas que envolviam, além de competições atléticas, provas também literárias e artísticas. Era um evento cultural muito grande, tanto da cultura do corpo como da mente. Nas primeiras edições da Olimpíada, a quantidade de estilos, as modalidades, era ilimitada. Mas o que tinha? A luta, sempre teve luta, né? Luta corporal greco-romana, se a gente for pensar. Provas de corrida, aqui ele não especifica quais, mas a gente sabe que a maratona surgiu nessa época. O boxe, é uma espécie de boxe. Corridas a cavalo, equitação. Aí temos já o arremesso do disco, salto, que a gente pode atribuir a um atletismo, e um pentatlo com outras modalidades, entre outras questões. O primeiro atleta a vencer uma Olimpíada foi Corobeu, em 776 a.C., com a competição de corrida. Então isso é um dado também histórico. Ao final, os vencedores não recebiam medalhas, recebiam uma coroa que era com folhas de louro. Modernamente, os Olímpicos antigos eram festivais, como a gente viu, sagrados, nos quais os atletas competiam para servir aos deuses,
Por outro lado, as Olimpíadas atualmente nasceram sem vínculo religioso, foram idealizadas por Pierre de Coubertin, e aqui eu também evidencio o nome dele também na França, chamado de Pierre de Fred, seguidor da teoria de Darwin, da evolução da espécie humana, ou seja, se a gente for pensar, ele não está muito longe, né? Porque a cada Olimpíada tem uma quebra de recordes, é uma evolução da maneira como o homem se comporta fisicamente, e que teve início primeiramente na Inglaterra logo após a Revolução Industrial, surgindo como um evento laico, ou seja, um evento que não tinha cunho religioso e sem nenhuma relação com algum deus, com alguma divindade. Diferentemente da cultura helênica, que dos jogos modernos, jogos antigos, na qual o período dos jogos representava um momento de trégua nas guerras e conflitos, nas Olimpíadas antigas não havia guerras durante o período das Olimpíadas. Os povos conseguiam conviver sem brigarem. Era respeitado. Hoje as Olimpíadas já sofreram interrupções, né? Se vocês forem lembrar, durante 2 grandes guerras houve interrupção nas Olimpíadas e também houve boicotes, né, durante a Guerra Fria, promovido pelos Estados Unidos e Rússia, a União Soviética na época, na década de 80, indicando que o movimento olímpico não é tão apolítico, ou seja, ele tem uma questão política, e a política hoje é uma política de domínio, é uma política armamentista também. Quem vence uma Olimpíada hoje, aparentemente, são as nações com maior poder bélico, né? Como se proclama através de Rubio em 2010. As Olimpíadas da Era Moderna começaram a acontecer em Atenas, a primeira, né? E depois, isso em 1896, e depois migrou para vários outros países. A gente sabe que em cada ano a Olimpíada acontece em um continente diferente, um país diferente, já tivemos até aqui no Brasil. Atenas é o berço dos Jogos Olímpicos modernos, então. Na primeira, 9 edição, aí tem um dado histórico, participaram cerca de 285 atletas de 13 países. Foram disputadas algumas modalidades naquela época: atletismo, ginástica, natação, tênis, halterofilismo, esgrima, luta livre e ciclismo, que eram os esportes mais difundidos na Europa, né, se a gente for pensar. Como prêmio para os vencedores, em vez de uma coroa de louros, recebiam medalhas como símbolo de vitória. Então foi inventada a medalha. A primeira participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, que eu já tinha citado, foi em 1920, em Antuérpia, na Bélgica. E aí também, na questão da inclusão, se a gente for pensar no que nós falamos agora há pouco, na questão da responsabilidade da educação física em ser inclusive para todos, pensaram-se e realizaram-se os Jogos Paralímpicos. Após a Primeira Guerra Mundial, teve início o esporte para pessoas com deficiência física, então não é uma coisa muito recente. Com esse nome paralímpico é que é mais um pouco da nossa época. Isso devido ao grande número de pessoas com lesões e amputações causadas em combate durante a Primeira Guerra. O esporte então foi adaptado, iniciou durante o procedimento de reabilitação dos militares ingleses envolvidos em guerras, procurando atender às necessidades das pessoas com deficiência e assim promover a inclusão social, além de contribuir para a sua inserção no mundo esportivo. Foi uma maneira de dar a esses atletas paralímpicos, que eram competidores, que eram soldados, uma forma digna de vida. Após a 16ª Olimpíada e no mesmo local surgiram assim os Jogos Paralímpicos, com a instituição de Olimpíadas dos Portadores de Deficiência. Isso dito por Costa em 2004. Então, só após a 16ª Olimpíada da Era Moderna é que veio a Paralimpíada realmente com esse nome. O termo paraolímpico passou a ser utilizado em 1964 nos Jogos de Tóquio, com a união das palavras paraplegia e olímpico, por isso que é paralímpico. A palavra paralímpico deriva da preposição grega para, que significa ao lado, paralelo, e do lado, palavra olímpico, numa referência à ocorrência aparente dos Jogos, né? Desde 1960. A palavra paralímpico também era originalmente uma combinação de paraplégico e olímpico. Entretanto, com a inclusão de outros grupos de pessoas com deficiências, não necessariamente a paraplegia, e a união das associações ao movimento olímpico, ela tomou outra conotação.
Paralimpíadas ou Paralimpíadas também, que é também falado dessa maneira, é uma versão dos Jogos Olímpicos moldados para atletas portadores de deficiência física ou sensorial. Então, deficiências intelectuais também incluem. Todas as modalidades esportivas presentes nos Jogos Paralímpicos precisam ser adaptadas de acordo com a limitação dos competidores, como regras de cada esporte, por exemplo. E aí eu gostaria que depois que vocês dessem uma olhada na questão da Paralimpíada, que ela tem níveis de classificação de acordo com a deficiência física que a pessoa possui em determinada hora. No tópico 3, a gente vai envolver a ética, né? O que se entende, quanto se discute sobre a palavra ética, o que é ser ético, a ética na educação, o que é preciso saber que a ética possa ocupar espaço na educação física. Isso é extremamente importante para nós, a questão ética, porque nós somos pessoas visadas pela sociedade na nossa prática da educação física e muito observados. Então nós temos que ser um exemplo daquilo que a gente prega e que a gente faz. Ética, na origem grega, ethos, quer dizer costume, hábito. É uma característica humana construída histórica e socialmente, a partir das relações coletivas dos seres humanos nos ambientes onde se vivem. A ética se refere à moralidade da conduta humana individual e coletiva. E ela foi construída através do quê? De preceitos do que é certo ou errado, que a sociedade vem construindo através dos anos. O que é certo e o que é errado. Tem muitas coisas que se confundem aí. Mas a gente tem muitas certezas também em relação a estar no caminho correto e a não estar no caminho correto, de acordo com o que a gente tem em termos de Constituição e leis que regem a humanidade. Aí também diz que a ética é a ciência que tem como finalidade estudar os valores universalmente legitimados. Por exemplo, a prática do amor é universalmente legitimado. Fundadores de todas as relações humanas em qualquer esfera em que elas ocorram, em qualquer ambiente. Ainda também define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação a outros homens, na sociedade em que vive, garantindo outros sim o bem-estar social. Ou seja, ética é a forma como o homem deve se comportar no seu meio social. Ou seja, não fazer ao outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Ter essa conduta, né? A ética rege a conduta moral. Ser ético. Primeira coisa, cuidar de si. A gente tem que cuidar da gente mesmo, né? Não digo que a gente tenha que ter uma preocupação assim doentia por a gente mesmo, um egocentrismo, mas cuidar da gente e das nossas atitudes perante uma sociedade, para promover uma existência digna. Depois, evidentemente, cuidar do nosso próximo, dos outros, por meio de uma convivência solidária, fraterna, honesta, exercendo a liberdade como um direito fundamental e a responsabilidade como consciência dos atos praticados, conhecendo e reconhecendo os limites da própria liberdade. Assim, o ser humano ético permanecer leal a si mesmo, ou seja, coerente e merecedor da dignidade de sua própria vida. Esse texto é bem interessante porque ele remete a muitos ensinamentos que estão na própria Bíblia, né? Se a gente for pensar na questão da caridade, na questão dos hábitos, das atitudes que se tem perante a sociedade. E na educação? Boff nos afirma que ético significa tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente para que seja uma moradia saudável, materialmente sustentável, olha a ecologia aí, psicologicamente integrada e espiritualmente fecundada. Em relação à educação, a educação gira em torno dos nossos educandos, dos nossos estudantes, dos nossos aprendizes, alunos, né, em algum momento. Então, a gente tem que ser, como eu disse, um espelho para os nossos alunos. Eles copiam muito as nossas atitudes, os nossos hábitos, e se nós queremos uma boa sociedade, uma sociedade justa, a gente precisa ter essa ética. É necessário que o professor haja sempre com responsabilidade e que oriente seus educandos a ter uma atitude ética diante da vida. A responsabilidade é muito grande.
Dentro da ética estão incluídas posturas bem definidas, pois os professores tornam-se modelos para os seus educandos, e ele está repetindo de novo. E não é só no ambiente de trabalho, é fora dele também. Quando a gente vai em festas na sociedade, por exemplo, a gente tem que ter uma atitude ética como professores, não abusando de álcool, não abusando de palavras de baixo calão, né? Sempre tendo uma postura, e isso é uma característica do professor, uma postura de liderança e de admiração. Isso é muito importante. Nas academias, eles entram em contato aqui também com o professor de academia. É importante ressalvar que a grade curricular do curso de Educação Física engloba várias possibilidades de atuação na profissão, né? Uma delas, por exemplo, é a docência em escolas. A outra, que é a questão do profissional de Educação Física, são as atividades da academia, o treinamento esportivo, o lazer e a administração esportiva e também a dança, né? A questão da dança também não podemos esquecer, ela também se faz presente na escola. Observa-se então que algumas instituições de ensino superior, as universidades, possuem o curso de educação física, e nesse curso existe uma ausência de uma disciplina ou outra que forneça conteúdos e embasamentos sobre a legislação ética e sobre a responsabilidade legal do futuro profissional que irá ingressar no mercado de trabalho. E aí eu peço para vocês que ao final dessa apresentação vocês continuem a leitura da apostila de vocês, que vai falar algumas questões realmente envolvendo a questão da legislação, as leis. Independentemente dos objetivos que levaram o indivíduo à procura da atividade física ou do exercício e os possíveis benefícios que esse esteja e consiga em relação à melhoria da condição de vida do ser humano, espera-se que possa alcançar os objetivos esperados. Haja o máximo de eficiência por parte do profissional de educação física, respeitando para isso sua integridade física, psicológica ou moral. Em outras palavras, uma pessoa que procura um profissional de educação física numa academia com um objetivo específico, espera encontrar um profissional lá que tenha a capacidade, a competência e o profissionalismo para atendê-lo. E a conduta ética que o profissional terá durante o desenvolvimento de seu trabalho, que apresentará resultados positivos. Quando ele fala em apresentar resultados positivos, a gente sabe que nem sempre é tudo aquilo que a gente espera de um aluno, de um praticante. Às vezes ele fica aquém do que a gente esperava. Mas ele tem que progredir sempre. Ele não pode ir praticar uma atividade ou exercício conosco, salvo se tiver algum acidente, e adquirir, através da nossa atividade, uma doença, um problema sério de saúde que foi fruto da nossa incompetência. Isso não pode ocorrer nunca. O profissional de educação física tem obrigação de responder pelas consequências, isso está na lei, dos próprios atos, ou pelas consequências dos atos das outras pessoas que ele contratou para fazerem parte da sua equipe. Por exemplo, a academia que contrata o profissional de educação física. Desse modo, tanto a instituição como este profissional devem ser responsabilizados e, no caso da lei, reparar o dano moral ou patrimonial se tiverem causado. Observação. Uma das soluções possíveis para que a gente tenha menos problemas na questão judicial é fazer um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar. Ou seja, a mediação e intervenção de vários profissionais da área da saúde, atuando em suas áreas específicas e interagindo entre si, buscando daí um tratamento integral desse aluno, visando a sua qualidade de vida, enxergando-lhe como um ser integral. Uma pessoa que procura numa academia, por exemplo, é isso que eles estão dizendo aqui. Ela tem um problema de saúde que vocês não dominam, que vocês não conseguem identificar. Seria interessante ela passar por um profissional da área da medicina, se ele tiver algum problema de lesão, ir para uma fisioterapia, para depois chegar na academia. Isso facilita muito e protege muito a nossa prática profissional de sofrer alguma sanção pelas penas previstas em lei. Em 1º de setembro de 1998, e essa lei é 9.000
9.696 é importante para nós. Ela dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física no Brasil. Ela pega aquela lei de 96 e coloca agora, em caráter obrigatório, a prática da educação física ser gerida por profissionais formados. Para auxiliar essa lei foi criado também o Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, e os conselhos regionais que a gente tem, que são os CREFs, que devem ou deveriam fiscalizar a prática irregular de pessoas que não são habilitadas atuando na nossa área. E aí a gente encerra esse conteúdo e eu peço para vocês que ao final tome o seu livro na unidade texto, que vai falar sobre as práticas pedagógicas em educação física. Essa parte eu peço que vocês façam a leitura, porque ela vai complementar todo o material que a gente já trabalhou. Ou seja, depois de construir todo esse conhecimento através da epistemologia, através das teorias educacionais, através das informações que foram nos dadas a respeito de como a educação física se tornou hoje o que é, a gente conseguir construir uma prática de educação física voltada e também orientada pelo que a gente já aprendeu. Para a gente seguir um caminho correto dentro da nossa área e fazer o mais importante, fazer com que ela cresça cada vez mais e se torne cada vez mais importante na nossa sociedade. Ok? Muito obrigado pela atenção. A gente se encontra ainda essa semana na nossa última avaliação e conversamos um pouquinho mais antes das aulas. Peço também que vocês façam as atividades que tem no nosso livro, que são as atividades das questões para aprimorar e também reforçar o nosso conhecimento. Até breve.